É do povo. O conceito de rádio mudou. A Rádio Harmonia FM revolucionou. Na Harmonia, o espaço da música gaúcha. Já está no ar o programa ideal para o seu fim de semana. Informação, cultura e raiz para todo o nosso povo de matriz africana. Já está no ar o programa ideal para o seu fim de semana. Informação, cultura e raiz para todo o nosso povo de matriz africana. As histórias dos orixás, pedaços e fundamentos da nossa religião, na sabedoria da nossa banda, os caboclos pretos velhos são voz que são da minha mão. Aqui os mexicanos sabrás, o povo da tigana desse luar. Vamos ver tua luz e alegria, que está sempre pronto para ajudar você. A Rádio Harmonia, nosso programa já vai começar. Então se segura que o show vai ter. A sua querida já está no ar. Se segura que o show vai ter. A sua querida hoje já está no ar. Se segura que o show vai ter. A sua querida já está no ar. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vi na linha das salvas e também na encruzilhada. Boa tarde a todos os ouvintes, começando mais um programa Azog Dendê, hoje feito especialmente para ele que nos acompanha há muito tempo, que é o amigo Zé Pilintra. Grande seu Zé. Salve Zé, salve o Catimbó, né? Hoje falando sobre essa entidade de muita luz, de muita verdade, né, Denis? Uma entidade que é muito verdadeira nos terreiros de Quimbanda, né? É muito querida, né? Todo mundo pede muita coisa pro seu Zé. Então é uma entidade ímpar, né? E hoje nós vamos contar um pouco da sua história, um pouco do que aprendemos ao longo destes anos, né? E é uma homenagem, né? Mais do que tudo uma homenagem a este grande Ecurum que nos acompanha, né? Mais ao Ricardo do que a mim, mas alguém que eu tenho muita fé, que é o seu Zé Pilintra. Exatamente. A convivência com o Zé Pilintra é muito especial. Ele é uma entidade que boêmia, né? A verdade é essa. É um boêmio, mas é um Exu que quando ele tem que fazer seu trabalho, é um Exu de muita verdade, muito sério. E como o Denis disse, acompanha mais a mim, eu convivi com essa entidade, convivo até hoje, né? E aprendi muita coisa com ele. Agradeço a ele algumas coisas que eu aprendi. Agradeço a pessoa que ele chegava, porque foi uma pessoa que pra mim muito especial, né? Hoje não está comigo, mas foi uma pessoa muito especial pra mim, que é meu pai. Então agradeço ao meu pai, que hoje está lá no reino lá de cima, por ter me ensinado muita coisa, por eu ser essa pessoa que eu sou hoje. Agradeço muito a ele. Então, seguindo o programa aí, algumas características deste Ecurum, deste ancestral ímpar, que é o Zé Pilintra. Zé Pilintra é um espírito desencarnado há muitas décadas, que teve a missão no plano espiritual de trabalho para a prática de caridade e para o progresso da humanidade. Seu Zé Pilintra desenvolve seus trabalhos espirituais dentro da ritualística Umbanda e também no Catimbó nordestino, onde surgiu. Denis, fala um pouco sobre o Catimbó. Então, o que nós conhecemos de Catimbó são duas formas de se praticar a Jurema, né? Uma delas é o Catimbó,
que aí os espíritos, os securuns, eles chegam, eles dançam, eles cantam em roda, né? E utilizam atabaque, utilizam o maracá, né? Todos esses instrumentos. É parecido com uma sessão de quimbanda, que este é a jurema voltada para o catimbó. E tem a jurema de mesa, que tem mais a ver com o kardecismo, né? É uma mesa, você abre aquela mesa, os mestres chegam e só se usa o maracá para chamar os mestres. Então, o Zé Pilintra vem tanto na jurema de mesa como no catimbó, né? E aí se fala que Zé Pilintra é do catimbó porque o início do trabalho desta entidade é no catimbó. Posteriormente ela entra para Umbanda e para Quimbanda através de uma falange de malandros. E, então essa ideia de se tratar Zé Pilintra como Exu vem da relação que a Umbanda, vejam bem, que a Umbanda tem com a linha do Exu, né? Que o Exu é o povo da rua e o malandro dentro de casa não vai ficar, né? O lugar de malandro é passeando, é na rua, é jogando carta. Então, o tratamento do Zé Pilintra como Exu vem pela Umbanda. E algumas, lá pro Sudeste, eles trabalham com Exu numa falange de malandros, que a verdade é essa. Que quem comanda é o Zé Pilintra e a Maria Navalha. É o casal que comanda toda essa falange de linha de malandro. E o interessante é falar que o Zé Pilintra, o primeiro Zé Pilintra, ele não baixa mais, né? Ele já terminou todos os seus planos. Ele pode até responder, você pode chamar ele responder pelo jogo de búzios, ele responder por alguma outra categoria de jogo, mas incorporar, trabalhar, o primeiro Zé Pilintra não incorpora mais, né? Quem incorpora são os seus irmãos e os seus filhos, né? Que incorporam e trabalham na linha de malandro hoje em dia. Então a diferença entre o catimbó e a jurema de mesa é essa, né? O catimbó é a jurema aquela que os espíritos ficam de pé, parece uma sessão de quimbanda. E a jurema de mesa e só se usa o maracá. E o catimbó é uma prática ritualística e mágica com base na religião católica, de onde busca os seus santos, óleos, água benta e outros objetos litúrgicos. É também uma prática espírita que trabalha com a incorporação de espíritos de desencarnados chamados mestres. Então o mestre Zé Pilintra é muito conhecido na jurema e muito amado. Assim como ele é amado na Umbanda, na Quimbanda, ele é muito amado na jurema, né? É um dos primeiros mestres que se tem notícia que veio pra Quimbanda. E o Zé vem e começa a trazer uma falange de malandros. Camisa Preta, Malandro Miguel, o Zé Pilintra, que é irmão do Zé Pilintra, e outros tipos de Zé. E outros malandros, né? Sim. Figura muito controversa, Zé Pilintra é um misto de herói e bandido. Veste terno branco, gravata vermelha, sapatos bicolor e chapéu panamá, branco com uma fita também vermelha. É o próprio estereótipo do malandro carioca. E o interessante é que o Zé Pilintra, quando ele chega na jurema, ele usa no chapéu, o primeiro Zé Pilintra, ele veio, né, ele é de Alagoas e ele desce até o Rio de Janeiro. E ele mora naquela região onde é a Lapa, que naquela época não era a Lapa ainda. E o Arco da Lapa ainda não estava em construção. Ele não era a região da Lapa. E aí ele se situa ali, que era uma região rural, uma região quase de favela, e os primeiros Zé Pilintra ele desce ali. E ele, quando chegava na jurema e no Rio de Janeiro, ele usava uma pena de arara vermelha. E essa relação com a pena da arara vermelha é a relação que ele tem com as ervas, né? A utilização das ervas, a natureza e inclusive estes Zés de jurema, na guia deles eles levam ou uma confirma ou alguma coisa verde em relação ao Oxóssi.
E já este Zé Pilintra mais malandro, mais do Rio de Janeiro, ele usa uma moeda. E a relação desta moeda no chapéu é a liberdade. Ele mesmo comprou a alforria. Então a relação dessa moeda, além, tem outros fundamentos e outros objetivos, outras informações sobre aquela moeda. Mas o principal é que ele comprou a própria alforria. Então ele é um espírito livre. Então não tem como prender um malandro, né? E como não tem como prender um malandro, que é uma energia volátil, uma energia que está aqui e ao mesmo tempo já está lá na rua, é uma energia que corre o mundo, você não tem como fazer um assentamento para o Zé Pilintra. Você não tem como assentar ele, porque o assentamento é a parte da energia da entidade e a parte da sua energia, um elo ali. E a energia de malandro não tem como ficar presa. Então, o que se faz? Ah, mas eu vi assentamento. Não, provavelmente não era assentamento. O que você pode fazer é uma segurança, um tipo de assentamento ali, né? Para deixar aquela entidade ali. A hora que você precisar, você chama ela, mas ela não vai ficar presa. Ela não vai ficar sentada como os Exus ali. É uma firmeza do Zé Pilintra, que é parecido com assentamento, mas não se dá o nome de assentamento, né? Sim, e ontem tu teve uma conversa com o Daniel. Exatamente, né? Ontem, inclusive, fizemos uma entrevista com ele, mas infelizmente deu problema no Skype e não conseguimos gravar. E o Daniel, ele trabalha ele é do Candomblé há mais de 30 anos, é da Quimbanda também, né? Ele tem acho que 40 anos tem 40 anos de Candomblé e 30 de Quimbanda. E também pratica ele mora em Juazeiro do Norte e pratica Jurema lá na região onde ele mora. E o Daniel ficou me contando todas essas histórias dos Zé Pilintras aí, né? Desse primeiro Zé Pilintra, do Zé Filintra, é o irmão do Zé Pilintra, esses que incorporam hoje em dia. E foi de grande valia a entrevista dele. Uma pena que não deu pra gravar, Ricardo. Acontece, né? Acontece. Mas o culto no Brasil, o culto de Zé Pilintra é a prática exclusivamente brasileira, pois os elementos que formam o caráter dessa personagem só se desenvolve no Brasil, apesar de encontrarmos o culto de Zé no Paraguai e na Argentina. Esses lugares são apenas reflexos dos cultos de Umbanda originados no Brasil que se ramificaram, no caso que foram para esses países, né? Sim, né? A relação com o Uruguai, aqui o Uruguai, a Umbanda é muito forte. Então, junto com a Umbanda foi, digamos assim, copiado. Foi algumas características. A Falange dos Malandros foi trabalhar lá, né? Sim, foi algumas características do Brasil foram para esses dois países aí, né? O caráter desse personagem, que é um amalgama, é o elemento africano, indianês e europeus, e exclusivamente brasileiro. Ele é considerado o chefe da Legião dos Malandros, que na Umbanda é a linha das almas. Para tanto, é no catimbó nordestino que possui uma forte influência da cultura indígena, revelando a sua faceta de curandeiros e grandes conhecedor de remédios naturais. No caso, o Zé trabalha também na parte de medicina, né? Alguns essa ligação com a Jurema e com as folhas dá ao espírito Zé Pilintra e todos aos malandros essa característica de indicar remédios, né? De indicar chás, de indicar outras coisas aí. E aí ele é médico e também advogado dos pobres, né? Sim, a figura de Zé Pilintra tornou-se um ícone de protetor dos pobres e invadiu várias mídias de apelo popular. Vemos sua figura idealizada ser reproduzida nos vidros traseiros de carros, em jornais e revistas, em medalhinhas
votivas e também em peças retratais. E o interessante é que a gente não vê, infelizmente, aqui no Sul, ter o Zé Pilintra em casa, né? Ter o Zé Pilintra, a imagem do Zé Pilintra em casa. O que se vê é que aqui a Umbanda não tem essa ideia de pôr uma imagem do Zé Pilintra em casa. Ele fica lá na casa junto com os Exus, né? Fica na casinha junto com os Exus. Já essas outras cidades do Rio de Janeiro, você vê, né? Você tem certeza de qualquer casa que você entrar, você vê a imagem, tá lá. O Zé Pilintra. No Nordeste também, aí tá o Zé Pilintra do lado da imagem de São Jorge. É que são várias mudanças que a religião nos traz, né? E uma é dessas. Você aqui no Sul tem um certo conhecimento sobre o Exu Zé Pilintra, que é aquele conhecimento mais do malandro, né? Mais do boêmio, mais da noite. Sim. Ao se falar de qualquer entidade ou de qualquer religião, tem que se levar em conta a regionalidade. É uma coisa que anda junto com a religião e não adianta nós tentarmos discutir regionalidade. Por exemplo, o Zé Pilintra, tratado lá no Rio de Janeiro, é diferente do Zé Pilintra que chega na Jurema? É diferente. O Zé Pilintra que chega aqui no Rio Grande do Sul é diferente. Até porque cada espírito é um espírito, né? Tem a sua individualidade, tem os seus gostos, mas está trabalhando, digamos assim, naquele uniforme de Zé Pilintra devido às suas características. Exatamente, né? Vai trabalhar naquela linha, naquele contexto ali, como a entidade Zé Pilintra, né? E também tem, quando ele era vivo, né Denis? Ele tinha um compadre, um Exu, que era compadre dele. E até hoje, né, nos terreiros tem até um ponto, né? Tranca-Rua era o grande companheiro do Zé Pilintra. Então Zé Pilintra no terreiro e Tranca-Rua na Encruz. Então os dois trabalhavam... O que significa? Que quando o Zé tava fazendo as boemias dele, Tranca-Rua tava protegendo ele pela volta, né? E aí, quando a polícia tava por perto, Tranca-Rua avisava ele e aí ele dava jeito de se esconder, né? São histórias e mais histórias do Zé, né? Histórias de Zés diferentes. Inclusive tem um livro que o médium Misael Vaz, chamado Zé Pilintra, seu doutor, bravo senhor, né? Da editora Madras. E é um livro muito bom, nós vamos ler algumas partes aí. Quem quiser se interessar, quem gosta da história do Zé, este se chama José Porfírio Santiago. Então toda a história dele tá neste livro. E é um livro muito bom, né? Porque assim, ó, esse livro é escrito, psicografado pelo Misael Vaz. Pelo Misael, mas quem fala toda a história é o Zé Pilintra, é o José Porfírio Santiago. É toda a história dele até chegar ao mundo espiritual. Como ele nasceu, os irmãos dele, todas essas relações até ele chegar ao mundo espiritual. Então é um livro muito interessante, nós vamos ler algumas partes e no final ele traz algumas ervas e também traz algumas simpatias. Olha aí. E no programa que vem, né, Denis, tem o CD que nós vamos dar à pessoa que ganhou, né? Já teve 11 compartilhamentos da foto. Você que quer ganhar esse CD, Exu Parte 3, são pontos antigos de Exu, né? Pontos de quimbanda de raiz, aquela quimbanda bem antiga, né? Quando começou a quimbanda aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. E que se você quiser ganhar, entra lá no Facebook, Azog Dendê, compartilha a fotinho do CD e quem tiver mais curtida, a regra é essa da promoção, né? Quem tiver mais curtidas vai ganhar o CD. Então, vamos entrar, vamos pedir pros amigos curtir lá para você ganhar esse CD, né? Vamos mandar para qualquer lugar do Brasil e do mundo, através dos Correios. E não tem problema nenhum. Se você não é do Rio Grande do Sul, pode compartilhar. Se você ganhar, nós vamos enviar o seu CD, viu? E foi doado pela Afrouni, né? Afrouni Dom Pedrito.
Exatamente. E aí nós estamos doando esse CD. Nós estamos dando esse CD para pessoa que tiver mais curtida lá no Facebook. Vai ser é um CD bom. É um CD com pontos antigos, com várias histórias, né? E nós estamos no Face. Quem quiser conversar com nós é só ir lá no Face do Azog Dendê e fazer seu questionamento sobre a entidade Zé Pilintra. Então vamos de ponto, Ricardo. Vamos lá. Né, vamos tocar aqui. Dois pontos dos mestres da magia, né? Dois pontos dos mestres da magia. Um é a Vingança do Zé Pilintra, que a composição é do Eto Mendes. E o outro é Quarta-feira, que é a composição do Thiago de Silva, que é filho do Zé Pilintra, né? Cavalo do Zé Pilintra. É bonito o ponto. É muito bonito. Então vamos de música aí. Primeiro Vingança do Zé Pilintra e depois Quarta-feira. Os 2 pontos que estão no CD dos mestres da magia. E voltamos já com muito mais Zé Pilintra pra você. Você ouve Rádio Harmonia, a rádio que alegra o seu dia. Eu morava no morro, trabalhava pra Exu, ele mandou me matar. Eu morava no morro, trabalhava pra Exu, e ele mandou me matar. Na hora da minha morte, eu avisei que iria voltar. Na hora da minha morte, eu avisei que eu iria voltar. Chegando ao mundo dos mortos, pedi permissão ao Senhor das Almas Pra poder voltar e levar um por um, que hoje são tudo meus escravos, são egum. Pra poder voltar e levar um por um, que hoje são vulto, meus escravos são eguns. Elalauê, quem mandou me trair, sou Zé Pilintra, Exuê. E elalauê, quem mandou me trair, sou Zé Pilintra, Exuê. Eu só voltei pra levar um por um, que hoje são vulto, meus escravos são egum. Eu só voltei para levar um por um, que hoje são vulto, meus escravos são eguns. Eu morava no morro, trabalhava pra Exu, ele mandou me matar. Na hora da minha morte, eu avisei que iria voltar. Era a hora da minha morte, E eu avisei que iria voltar. chegando ao mundo dos mortos, pedi permissão ao Senhor das Almas Pra poder voltar e levar um por um, que hoje são vulto, meus escravos são eguns. pra poder voltar e levar um por um. Que hoje são vulto, meus escravos são eguns. Elalauê, quem mandou me trair, sou Zé Pilintra, Exuê. E elalauê, quem mandou me trair, sou Zé Pilintra, Exuê. Eu só voltei para levar um por um. Que hoje são vulto, meus escravos são eguns. Eu só voltei para levar um por um. Que hoje são vulto, meus escravos são eguns. Eu só voltei para levar um por um. Que hoje são vulto, meus escravos são eguns. Elalauê. Quem mandou me trair, sou Zé Pilintra, Exuê. Aumente o volume, 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 aumente o volume. Quarta-feira, noite de temporal, me deram uma notícia que me deixou muito mal. Quarta-feira, noite de temporal, me deram uma notícia que me deixou muito mal. Virou caso de polícia, até capa de jornal. Mataram Zé Pilintra em pleno carnaval. Virou caso de polícia, até capa de jornal. Mataram Zé Pilintra em pleno carnaval. Olha só que ironia, o destino do seu Zé que não tinha medo de homem morreu na mão de uma mulher. Olha só que ironia,
morreu na mão de uma mulher. Nem agora nem nunca mais vai ver a luz do dia. O malandro dos malandros morreu na mão de uma Maria. Nem agora nem nunca mais vai ver a luz do dia. O malandro dos malandros morreu na mão de uma Maria. Sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu. Mas ele era amigo meu. Não sabe o que aconteceu com o malandro José. O Zé Pilintra morreu. No seu velório, tremenda confusão. Era 7 viúvas pra 6 alças do caixão. No seu velório, tremenda confusão. Era 7 viúvas pra 6 alças do caixão. 14 filhos o malandro vai deixar. Coitada das Marias que vão ter que sustentar. 14 filhos o malandro vai deixar. Coitada das Marias que vão ter que sustentar. Pois sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu. Mas ele era amigo meu. Sabe o que aconteceu? O malandro José, seu Zé Pilintra morreu. Quarta-feira, noite de temporal. Me deram uma notícia que me deixou muito mal. Virou caso de polícia, até capa de jornal. Mataram o Zé Pilintra em pleno carnaval. Virou caso de polícia, até capa de jornal. Mataram Zé Pilintra em pleno carnaval. Olha só que ironia, o destino do seu Zé. Que não tinha medo de homem, morreu na mão de uma mulher. Olha só que ironia, o destino do seu Zé. Que não tinha medo de homem, morreu na mão de uma mulher. Nem agora nem nunca mais vai ver a luz do dia. O malandro dos malandros morreu na mão de uma Maria. Sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu. Ele era amigo meu. Sabe o que aconteceu? Seu Zé Pilintra morreu. No seu velório, tremenda confusão. Era 7 viúvas pra 6 alças no caixão. No seu velório, tremenda confusão. Era 7 viúvas pra 6 alças no caixão. 14 filhos, o malandro vai deixar. Coitada das Marias que vão ter que sustentar. 14 filhos, o malandro vai deixar. Coitada das Marias que vão ter que sustentar. Sabe o que? Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vi na linha das salvas, também na encruzilhada. Então voltamos aí depois de 2 pontos do seu Zé, né? Primeiro o Vingança e depois o Quarta-feira. E 2 pontos sensacionais, né? Exatamente, 2 pontos muito bonitos, gravados pelos mestres da magia, né? Esses 2 pontos são do novo CD, né? O novo CD que é Luz pras Almas. Luz para as Almas, o CD dos mestres da magia. E muito bom o CD, né? Muito bom, nós temos, né? Nós temos o nosso que o Felipe nos mandou lá. É muito bom. E esse Quarta-feira é muito bonito ponto também, né? E tem uma relação grande com os outros pontos que a gente conhece, né? O Morro de Santa Teresa, né? O Morro de Santa Teresa está de luto porque Zé Pilintra morreu. E vários outros pontos que tem do Zé Pilintra, né? E o interessante de falar é que a Maria Navalha era apaixonada pelo primeiro Zé Pilintra, né? Ela era nordestina também e vai pro Rio de Janeiro procurar uma vida melhor. E lá ela se apaixona por esse Zé Pilintra. Só que o Zé Pilintra não quer ela. E aí o Zé Pilintra morre lá por outras questões de polícia e deixa os filhos. E ela começa, como ela não conseguiu se casar com o pai, ela começa a perseguir os filhos do Zé. Aí ela começa a perseguir o Zé Pilintra, começa a perseguir o malandro, Zé Pilintra, começa a perseguir esses outros Zés. E aí ao desencarnar, ela se junta com o primeiro Zé Pilintra para formar a Falange. Então a Maria Navalha é uma entidade que persegue o Zé Pilintra. E Zé Pilintra não tinha medo de homem, mas morreu na mão de uma mulher, né? E essa música, acho que todo ponto tem uma história e um fundamento, né? E o interessante falar, a história que este ponto nos traz, o fundamento que ele nos traz, é deste, né? Deste Zé Pilintra, deste filho de seu Zé Pilintra que morreu nas mãos da Maria Navalha. E ironia, né? Olha só que ironia é o destino do seu Zé. Não tinha medo de homem, morreu na mão de uma mulher, imagina, né?
Tu, boêmio, morrer na mão de uma mulher, poxa, é pro cara. E apesar de tudo, hoje ele é uma grande entidade. E junto com a Maria Navalha, eu conheci uma pessoa que trabalhava com ela. E a Maria Navalha, ela vem na linha dos malandros e ela também trabalha como pombagira, né? A Maria Navalha. Só que agora tem outras entidades. É que nem o primeiro Zé Pilintra, né? Ele não chega mais no terreiro. Sim, ele começou, né? Vem a falange, né? Ele começou. O primeiro Zé Pilintra fez a abertura da falange dos malandros. E aí depois, posteriormente, os irmãos e os filhos dele começaram a trabalhar nessa linha de malandro. E o interessante é quebrar esse arquétipo do malandro que não trabalha, do malandro vadio. Seu Zé Pilintra, o primeiro Zé Pilintra e os outros foram grandes trabalhadores, né? Trabalharam em muitas coisas, sabe? E essa ideia de que o malandro é um ser vagabundo é uma coisa que não confere na história. Não tem fundamento falar isso e não tem como provar isso aí, né? Porque o primeiro Zé Pilintra, ele desceu lá de Alagoas, ele veio pro Rio de Janeiro, né? Ele trabalhou como carroceiro, ele trabalhou lá junto com os marinheiros no cais, é o Zé Pilintra do cais. Trabalhava muito no cais, né? Tirando as embarcações e as coisas que chegavam das embarcações. E os outros Zé Pilintras também trabalharam muito, cuidavam dos cabarés, era um trabalho sim. Então o malandro não vivia só do carteado, não. Claro, é um gosto da entidade jogar um carteado, é algum gosto da entidade beber uma cervejinha, né? Porque a bebida preferida do primeiro Zé Pilintra é uma cerveja. Tem marca também, inclusive tem marca a cerveja que ele adorava tomar. Nós não vamos falar porque não convém. Não convém dizer a marca da cerveja que o Zé tomava. Tem até um ponto, tu falou ali que ele não trabalhava, e tem um ponto que é assim, trabalha pra quê? Se eu trabalhar eu vou morrer. Esse ponto aí, hoje cantado nos terreiros aqui no sul, não combina, eu acho que com o Zé Pilintra, eu acho que não, né? Porque ele buscava o trabalho, claro que ele gastava todo o dinheiro, né? Sim, mas era um homem, né? Muito trabalhador. Chegar e falar que o Zé Pilintra é uma entidade que não gosta de trabalhar, não tem fundamento e não tem prova, não tem comprovação, né? O Daniel, ele é um historiador, ele é graduado em história. Ele foi atrás. Onde é que tá isso aí que o Zé Pilintra trabalhava? Tá lá, ó. Tá lá na Biblioteca Nacional. Vai lá. Pega um ônibus, pega uma coisa. Vai lá na Biblioteca Nacional e diz assim: eu queria os registros dessa época aqui, ó. Você vai encontrar fotos. Você vai encontrar registros que comprovam que ele trabalhou como marinheiro, né? Então essa relação com o Zé Pilintra com os marinheiros também é uma relação boa. Se você não sabia que o Zé Pilintra foi marinheiro, tá sabendo agora, né? Ele não chegou a ser marinheiro, ele trabalhou junto com os marinheiros, né? Ele era amigo dos marinheiros ali e vivia no cais do porto do Rio de Janeiro, porque era ali que funcionava, né? Era ali que girava o dinheiro e o trabalho. E deste livro aqui, o Zé Pilintra foi carroceiro, o Zé Pilintra era um guardião dos cabarés, ganhava para isso, né? Se incomodou com muita gente, não deixava o cabaré à míngua, não deixava aquele lugar ali virar bagunça, né? Não deixava virar confusão. Então é um espírito muito trabalhador. O que você pedir pro seu Zé Pilintra, na hora você recebe essa graça. Então dizer que ele é um espírito vadio é desqualificar esta grande entidade, né? E interessante falar deste ponto, Ricardo, que este ponto é um ponto novo, né? É um ponto agora dessa década de 2000, 2010, 2011 mais ou menos, e 2013 eu acho que esse ponto foi feito, mas não condiz. E outra coisa que não condiz com a entidade Zé Pilintra é que ele é drogado.
E tem muito pai de santo aí que diz que recebe o Zé Pilintra e começa a se drogar. Isso aí sabe o que é? Isso é falta de respeito, falta de vergonha na cara. Porque o Zé Pilintra nunca foi drogado. Pessoal, a vida da gente é uma coisa e a entidade é outra totalmente diferente. A gente não pode misturar a nossa vida com a das entidades. Se tu gosta de fazer uma coisa, tu não pode falar que a tua entidade faz para corresponder o que tu faz. Isso aí se chama marmotagem, isso é uma pura marmotagem dizer que o Zé Pilintra fumava, o Zé Pilintra cheirava, se drogava. Isso aí é uma grande mentira. O Zé Pilintra nunca se drogou na vida dele, né? E se algum espírito, se é que essas pessoas têm alguma coisa nelas, se algum espírito chegar e disser que foi um drogado, foi o passado. Foi, naquela época em que ele era vivo, ele se drogou, mas hoje em dia ele é um espírito que está trabalhando. E se ele continuar dizendo que ele é drogado, é um espírito zombeteiro, é um egum que tem que ser despachado. Porque até a entidade ela evolui, até ela chegar a nós, até até incorporar na nossa matéria. Os Ekuruns, eles passam por várias evoluções. E essa evolução, ele traz o que é ensinado para ele, não o passado dele lá atrás. Fica alguns resquícios, por exemplo, de algum gosto. Sim, não, comidas. Sim, gostava de comer tal coisa, gostava de beber. Bebida, né? Mas, no caso, tu não vai encontrar o Zé Pilintra num cabaré. Não, isso aí não confere, isso aí é uma marmotagem e é uma coisa que as pessoas põem na cabeça, que as entidades são assim, assado, e é algo muito errado, né? E não é difícil de se ver aí, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul tem sim pais de santo, que se dizem pais de santo, prontos em 2 anos, 3 anos no máximo, que trabalham com as entidades e dizem que as entidades, quando chegam, vão ter que se drogar. E isso aí não confere, isso aí não é religião e é uma grande marmotagem, né, cara? Exatamente. Pessoal, a gente tem que ter o respeito por todas as entidades, porque quando tu desrespeita uma entidade, ela acaba saindo do contexto e acaba se afastando, porque tu tem que levar o verdadeiro sentido da religião, a caridade, né? Hoje em dia é muito comum tu ver um passe numa terreira de quimbanda, e é muito bom tu ir lá tomar um passe com os Exu. Então quer dizer, eles estão fazendo a caridade, eles estão trabalhando, né? E isso é evolução para eles. E isso é muito bom. Então não vamos fazer das nossas entidades o que a gente quer ser, né? Vamos trabalhar com a verdade, com o verdadeiro sentido da religião, que é caridade, espiritualidade, humildade. São vários quesitos que a gente tem que ter para que a religião não acabe em ruínas por causa de pequenas bobagens e de pequenas pessoas. E outra coisa, a culpa dessas pessoas aí, eu não culpo até elas de quererem marmotar. Elas receberam o axé de alguém. Se elas têm algum axé, elas têm um pai de santo, elas têm um babalorixá que deu o axé para elas, porque o axé é raiz. Você não tem como simplesmente abrir uma casa sem ter alguém que tenha te passado esse axé. Então fica aí também esses pais de santo que entregam axé por dinheiro. É 20, 30 mil para fazer um santo, para entregar um santo, e aí o seu nome vai ficar no lixo. Como é que você vai entregar um axé para uma pessoa que nem preparada é, só por causa de dinheiro? Olha, este dinheiro aí dentro da religião, isso aí vai acabar. Bom, tem gente que tem escola, né?
que ensina a ser um pai de santo. Isso não existe, gente. A religião hoje é assim, ó, é passada de pai para filho. Tudo que o pai aprendeu, ele vai ensinar. Claro que às vezes tu perde um pouquinho da essência. Sim, claro. Por exemplo, estudar sobre religião não é uma coisa que não se pode, né? Mas só a teoria não vai te preparar. Você tem que ter uma prática, você tem que ter um tempo indo dentro do terreiro, conversar com o Pai Santo, conversar com as entidades. Não tem nada melhor do que chegar para a entidade e dizer: ó, seu Zé, eu queria saber a sua história, qual é o seu fundamento? Com certeza o seu Zé vai lhe dizer: olha, o meu fundamento é este. Eu uso essa cor por causa disso, eu uso esse chapéu aqui com uma pena, eu uso esse chapéu aqui com essa moeda por causa disso. Eu uso esse anel aqui porque quando eu era vivo prepararam um anel, era um anel que me protegia e é um anel que eu gosto. Olha, eu uso bengala por causa de... Não é vergonha nenhuma chegar para a entidade e perguntar: ó, seu Zé, por que o senhor está usando chapéu? Por que Exu usa chapéu? Pergunta pro Pai de Santo. Se o Pai de Santo não souber responder, não é vergonha nenhuma ele chegar e perguntar para a entidade, ou perguntar para alguém que seja mais velho. O problema é que as pessoas não sabem e começam a inventar. Exatamente. Eu nasci, me criei ouvindo que o bom batuqueiro começa pelo galinheiro, né? Por quê? Porque tu aprende a limpar a galinha, tu aprende a pegar, a levar a galinha até os outros irmãos de religião, para que aquela galinha seja, né, seja feito serviço. E depois tu passa para a cozinha. Por que a cozinha? Porque ali é preparado todos os axés, né? Então um bom pai de santo tem que saber fazer todos os axés. E aí depois sim, lá dentro do terreiro, aí tu vai aprender, aí tu vai evoluir a tua mediunidade. E eu aprendi isso. E eu não acho errado, porque é assim. Então a gente tem que ter humildade. Vamos começar de lá de baixo, a gente aprender, né? E depois vamos passando, vai passando o tempo, tu vai aprendendo muito mais coisa, né? Porque é muito bonito tu participar de uma cozinha, porque ali é feito os axés, e axés depois tu vai usar os axés. Quando tu for pronto, tu vai poder usar aqueles axés até pra ti mesmo, pra fazer um serviço de limpeza. Na Umbanda, na Quimbanda, dentro da religião, tudo se aprende com os mais velhos. Os mais novos ensinam aos mais velhos, não é? Quem sabe mais ensina a quem sabe menos. Então a Umbanda já surgiu com isso aí. E a Quimbanda há muito tempo atrás, antes mesmo de surgir a Umbanda, a Quimbanda já tinha essa coisa de preparação. E se você não tem raiz, você não tem nada. Uma planta sem raiz, o que acontece com ela, Ricardo? Ela morre. Então vamos deixar o recado aí para esses pais de santo aí que estão vendendo santo a 20, 30 mil reais. Tu tem 30 mil, tu paga lá, tu sai com 5, 6 santos prontos, tu sai com o teu Exu cento. O Exu que tu quiser, inclusive, né? Não é o teu próprio Exu, é o Exu que tu quiser, sai cento lá. Então vamos começar aí a respeitar, né, a religião, né? Não só esses pais de santo aí que dizem que estão com alguma entidade, mas esses pais de santo feitos em 2, 3 dias. A religião, ela tem uma coisa, gente, que é muito linda, que é essa coisa de pai para filho. E aí depois o filho vira pai e ensina pro outro filho. E é uma coisa muito linda, porque traz a essência da religião. Apesar dos anos, ela traz a essência da religião. Isso é muito bonito. E agora o Denis vai ler ali sobre seu Zé Pilintra. Vou ler algumas partes aqui do final do livro já, né? E aqui ele conta quando ele já estava no plano espiritual. O José Porfírio Santiago, entidade que trabalha com Misael Vaz. Voltando a falar do que estive fazendo entre 1973 a 1981, quando fiquei no plano espiritual sem incorporar. Andei muito para tentar encontrar a minha Creusa, mas esse direito me foi negado para eu não me sentir perturbado e no futuro prejudicar minha missão como guia.
Além disso, ainda teria um terreiro para eu trabalhar, que é onde estou hoje. Devido aos meus trabalhos, misturando um pouco de catimbó com quimbanda e juntando todos os meus conhecimentos e misteriosos encantos, para o bem e para o mal, fui reconhecido pelo primeiro e único mestre Zé Pilintra. José Ribeiro foi o seu médium, dando-lhe condições de um trabalho honesto e brilhante, o que o coroou com a ascensão, e assim é o mestre dos mestres no catimbó. Ele não mais incorpora e escolheu alguns guias de profundo conhecimento para ser seus auxiliares e mensageiros. E estou entre os 7 mensageiros, e cada um de nós tem como tarefa coordenar uma equipe de 77 Zé Pilintras, o que chamam de falanges. Hoje sou um guia de sua inteira confiança. Faço uso de um nome do qual não sou merecedor, mas me sinto honrado em ser um mensageiro do seu doutor. A morte é um inevitável fim. Somente os covardes morrem várias vezes, mas os heróis morrem somente uma. A morte existe apenas para a matéria, enquanto o espírito não morre, vive para a vida eterna. José Porfírio Santiago. E no final do livro ele vai receitando algumas ervas, algumas receitas. Para anemia, a moela de galinha caipira seca, torrada e misturada ao feijão. Uma colher de sobremesa uma vez ao dia, de 3 em 3 dias. Para artrite, erva doce contra o nervosismo e a gota. Artrose, erva baleeira. Boa formação do feto, amendoim. O ácido fólico previne, evitando a má formação do feto. Ó, quem sabia essa do amendoim? Eu não sabia, essa coisa nova pra mim. Eu também não sabia. Colesterol, erva mate e chá preto. E a erva mate é essa erva que a gente toma aqui no Rio Grande do Sul mesmo. A erva mate e o chá preto controlam o colesterol. Para conjuntivite, coloque uma colher de sobremesa de açúcar e outra de sal em um copo americano de água gelada. Dissolver e pingar dentro dos olhos 3 vezes ao dia durante 2 dias. Digestão, suco de melancia. Para dor de cabeça, óleo de mamona ou azeite doce serve para dor de cabeça. Ou purgante quando as mulheres ganham criança, serve para o benzimento. Ou purgante com arruda, erva doce, manjerona, manjericão, cebolinha branca. Então faz o chá com arruda, erva doce, manjerona, manjericão e cebolinha branca. Doença de Chagas, a mamica de cadela. Envelhecimento, espinafre e cenoura previnem o envelhecimento. E aí vai outras receitas contra a asma, contra pro bebê não ter cólicas e várias ervas que o seu Zé receita no final do livro. E depois tem várias simpatias, né? Passa as ervas, são as simpatias contra quebranto, para combater a bebida, o vício da bebida, para acabar com o vício do fumo, para acabar com o vício do jogo, para manter a paz no lar, para ter dinheiro sempre. Pegar uma cédula de R$1 e durante 9 luas novas, 9 meses, levantar a nota acima da cabeça na direção da lua, olhando para a cédula de modo que veja a lua e a nota. Repita 3 vezes esta oração com todo vigor e certeza. Lua nova, lua de São Vicente. Quando voltares a iluminar a terra, traga-me milhares desta semente. É quase uma plantação de dinheiro, né? Essa simpatia. E várias outras. E o interessante é que ele pega alguns pontos do Zé Pilintra e coloca no final do livro. Alguns pontos antigos, como este que a gente está escutando do Zé Pilintra. E eu acho que é um livro, para quem gosta do seu Zé Pilintra, é um livro muito bom. Claro que há outras biografias de Zé Pilintra, outros Zés, né, Ricardo? Que tem livros, que tem outros pontos e os fundamentos. Porque, repetimos, né, cada entidade é uma entidade diferente. Exatamente. Mas Zé Pilintra é um grande Exu, é uma grande entidade. E eu adoro essa entidade. Muitas coisas
eu vi, muitas coisas eu aprendi através dele. E, Denis, tu também é um devoto dessa entidade, né? Eu tenho muita fé no seu Zé Pilintra, né? Eu não sei se ele me acompanha, mas eu o acompanho há muito tempo. Então, eu acho que assim que eu comecei a estudar religião, lá quando eu tinha 12 anos, né? Minha avó era de religião e eu gostava muito de ir, mas não sabia o que era aquilo, não compreendia. E aí, lá com 12, 13 anos, eu comecei a pesquisar. Pesquisava na internet, comprar revista, comprar livro, perguntar para os mais velhos. E uma das primeiras entidades que sempre me chamou a atenção foi este malandro. Este malandro feliz, que chega no serviço sempre alegre, sempre contente. E é uma entidade que eu peço muita coisa pra ele. Ele nunca me deixou na mão, Ricardo. Olha aí. A gente se agarra a algumas entidades e a resposta deles para com nós é muito boa, né? Porque a gente, assim, ó, quem tem fé alcança tudo, né? E eu acho que, assim, ó, a entidade, ela te dá tudo que tu pedir. Pois é, o Exu dá caminho, só pedir com fé, né? Então, esse ponto é muito bonito também, né? Pois é, Exu dá caminho, só pedir com fé. E apesar do Zé Pilintra ser tratado como Exu, aqui no sul ele é o Exu Zé Pilintra, né? Lá pra cima ele já é o malandro Zé Pilintra. Continua sendo malandro. E junto com ele, todos os malandros que o acompanham. Camisa Preta, as mestras, algumas mestras da Jurema também vieram junto com o Zé, né? Uma das mestras começou na Jurema e hoje é Pombagira. Não tem uma falange como se dizer, mas é Pombagira, é a Maria Padilha. E o interessante é comentar isso aí, que o pessoal não sabe de onde ela veio. A origem do culto a Maria Padilha é dentro da Jurema. Tem muita gente que acha que é do Exu, né? Eu também achava que era dessa parte já da Quimbanda, que ela vem junto com essas outras entidades. E os caminhos, né? Ela tem 17 caminhos e a primeira Maria Padilha, digamos assim, a que começou o culto a Maria Padilha, que veio para a Quimbanda, é a Maria Padilha do Cabaré. Essa é a primeira Maria Padilha. No programa a gente vai falar só dela, né? Sim. E o próximo, vamos falar Exu Marabô? Vamos falar do Exu Marabô, né? Do grande Exu Marabô e alguns caminhos dele. Porque é um Exu que trabalha em várias partes, né? É um Exu que trabalha no mar, é um Exu que trabalha nos trilhos, ele trabalha nas encruzilhadas, no cruzeiro, no mato. Responde muito bem também no mato. Então é um Exu que tem vários caminhos em vários reinos dentro da Quimbanda. Então ele não é só um. Então tem a história do Marabô que trabalha no mar, tem a história do Marabô que trabalha no mato, trabalha no cruzeiro, no reino do cruzeiro, trabalha no reino das almas, e o Marabô que trabalha no reino da Calunga, né? Então são vários caminhos do Marabô e nós vamos estar comentando. E tem um ponto aqui muito bonito que eu vou ler, ó. É um ponto, eu não sei o ritmo dele, só temos a letra. Se quiser me ver, chama por Deus verdadeiro. Se quiser me ver, chama por Deus verdadeiro. Sou Zé Pilintra, vim visitar seu terreiro. Olha aí, que bonito. E seu Marabô, ele pode ser juremado, né? Pode trabalhar na linha da Jurema também. Alguns marabôs, acho que marabô não é tão comum. É que na Jurema tem os esquerdeiros, né? Sim. Por isso que a navalha ela trabalha na Jurema como esquerdeira, por isso que ela é pombagira, né? Sim, sim. O Exu Pimenta é lá da Jurema, não é da Quimbanda. Ele é esquerdeiro da Jurema e vem trabalhar na Quimbanda. E uma coisa que tem que se dizer é que a entidade ela não tem religião, né? Essa coisa de religião foi nós, ser humano, que criamos essa divisão. Já não feliz em ter diferenças na cor, em ter diferenças na região, na fala, o ser humano criou a religião para diferenciar um do outro. Exatamente. E aí tem gente que começa a brigar, minha religião é melhor que a tua. Isso aí não existe, pessoal. Ah, não. Lá as entidades não têm essa relação.
eu só vou trabalhar só na Umbanda, não vou trabalhar na Quimbanda. Não, a entidade está aqui para ajudar, para evoluir e para fazer você evoluir. Então ela não vai se deter somente em religião, não vai se deter. Eu vou chegar só naquela religião, eu vou chegar só nessa religião. Quem tem essas coisas de divisão somos nós, seres humanos. E temos um problema com temos que dividir tudo, né? Temos que fazer diferença de tudo. E uma coisa que eu acho interessante é que o ser humano ele evolui a partir da entidade também, né? E isso é muito interessante, porque apesar do ser humano, no caso, começar lá com 30 anos a se desenvolver a mediunidade, ali começa também a evolução do ser humano, começa a evolução dele. Ele aprende muitas coisas, né? Como a humildade, né? Porque a gente aprende humildade, o compartilhar com os outros, a gente aprende isso aí, a caridade, dividir o pão, né? Dividir o pão, ajudar o próximo. Isso são coisas que a gente aprende com as entidades. Eu acho que isso é o fundamental que as entidades vêm trazer para nós. Isso é o fundamental. Com certeza, e a gente evolui com elas, né? Então o interessante é fazer o seu Exu, a sua entidade, ter um carinho, ter um amor, porque eles têm um carinho e um amor com a gente, né? É aquilo que o Daniel falou, o Exu é pau pra toda obra, ele tá aqui para te ajudar, ele tá aqui para te defender, mas a hora que você precisar de um colo, de um carinho, quem é que vai estar lá para te ajudar? O Exu. E o Exu, ele carrega o seu fardo, e o fardo é nosso. É o ser humano. E isso o Daniel também falou. Então, quando a gente tá na pior, quando a gente tá lá, quando todo mundo vira as costas pra gente, só tem uma pessoa para nos ajudar. É eles. As nossas entidades, os nossos Ecuruns. Exatamente. E eles nos carregam até o caminho da verdade, até o caminho da força, da compaixão, de todas as coisas boas que existem na religião. Sim, até a gente pode caminhar, né? Nos Sim. levam até onde a gente pode caminhar. Exatamente. E então isso é muito bonito de tu ver dentro da religião, porque tu tá aprendendo e tu tá ensinando ao mesmo tempo, né? Sim. Se aprende, mas se ensina também, não tem essa relação só de aprender. É uma via de mão dupla. Aqui se aprende e aqui se ensina, né? É as duas coisas. E quem sabe mais ensina aquele que sabe menos. E quem sabe menos aprende com quem sabe mais. Então a relação toda da religião é essa, né? E é uma coisa muito linda. É, exatamente. E a gente aprende várias coisas na religião. Eu acho que o fundamental é isso. É a caridade, é a compaixão, é a amizade, que a gente cria várias amizades dentro da religião. E a amizade é uma coisa que a gente leva daqui pro outro mundo. Com certeza. E só para terminar, a comida do seu Zé, eu perguntei pro Daniel ontem na entrevista, que não consegui gravar, deu erro na gravação, se pode servir um ebó que se serve, o mesmo ebó que se serve para Exu servir pro seu Zé. A resposta do Daniel foi que se pode servir uma farofa de dendê, sim, se pode servir. Mas o mesmo ebó do Exu, o seu Zé vai até comer, né? Mas não vai ser tão propício assim. Então, se você quer servir o seu Zé, você tem o seu Zé aí, preferencialmente sirva a amar assada. O que é amar assada? Camarão frito no dendê. E a comida preferencial do seu Zé é a amar assada. Então, serve a amar assada, você vai ter mais energia do que se você servir o ebó de Exu pro Zé. A entidade que eu conheci, ela comia o bobó de camarão. Bobó de... e a relação do camarão com o seu Zé vem por causa disso, que ele trabalhou muito no cais. Foi um cara muito trabalhador. Sim, mas ele também gosta de carreteiro, pastel com camarão. Todas essas relações feijão mexido. Da regionalidade, né? Exatamente, da regionalidade. Ele gosta desses pratos aí também.
né? E se falar em religião, tem que falar em regionalidade, né? Isso aí é... Não. Mas de preferência sirva maraçado. Camarão à baiana, é esse que ele gostava, não era bobó de camarão, é camarão à baiana. Que não deixa de ser uma maraçada. É a mesma maraçada? É, só que a maraçada ela vai a farofa de dendê. Ah, é. Mas é a mesma coisa. É a mesma, é o mesmo camarão frito. Exatamente. E ele gostava dessas comidas, dessas iguarias. E cerveja, né? A cerveja é indispensável. Mas como todo Exu também é cachaça, né? Sim, se você der cachaça, ele vai tomar cachaça. Dentro da Umbanda, interessante, dentro da macumba carioca, que a quimbanda vem da macumba carioca, o que você der pro seu Zé, ele vai tomar. Pode dar cachaça, pode dar rum, ele vai tomar sem reclamar nenhuma. Mas a preferência dele é cerveja. E lá, na macumba carioca, inclusive, acho que é assim, na macumba carioca, é na Umbanda que serve o que quiser. Na macumba carioca, só conhaque. Só o conhaque? Só conhaque. Ah, bebida forte. Somente conhaque, não entra a cachaça, somente o conhaque. Então é isso aí, esse programa foi o programa especialmente pro seu Zé Pilintra, essa entidade aí que nos tem acompanhado por bastante tempo e que vai seguir nos acompanhando pelo resto das nossas vidas, né? Exatamente. E que siga nos acompanhando, que siga nos dando caminho, juntamente com os nossos Ecuruns, e que nos dê a evolução, né? A evolução do ser humano, que é o que nós precisamos também. E agradeço a audiência de todos, um abração aos amigos do Facebook que estavam aqui com nós. Teve vários amigos aqui que conversaram com nós aqui através do Face. E um abração a todos e até o próximo domingo com muito mais Azug e Dendê. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que está nos escutando, né? E muito obrigado à rádio por disponibilizar um tempo para o programa. Agradeço muito ao amigo Ricardo aqui que tá comigo mais um programa. E isso aí foi mais um programa, né? Com muito esforço, só a gente sabe o esforço que a gente tem passado para fazer mais um programa. Então, muito obrigado, seu Zé Pilintra, muito obrigado, Ricardo, e obrigado ao Vitor Hugo. Eu agradeço a ti também, Denis, né? Porque além de apresentadores, nós somos grandes amigos, né? E agradeço pela tua amizade. Um abração pra tia Lúcia, pra Carol que estão nos ouvindo, que são as ouvintes que não perdem o programa, né? Todos os programas elas estão lá, as duas se juntam do lado do notebook e estão lá, firme junto com nós, desde o primeiro programa. E a gente tem que agradecer, porque é essa força que faz a gente estar aqui hoje. Essas energias positivas que nos fazem estar aqui hoje. Então, abração, né? Beijo no coração das duas e até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Zé Pilintra, boêmio da madrugada, vi na linha.